Oi, Marcelo, vamos lá? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Marcelo, aqui da área comercial da Smart Consulting. Em nome da Smart e da Microsoft, agradeço muito a presença de todos. Esse slide aqui é só para avisá-los aí que a gente está gravando o evento, tá, pessoal? Nossa agenda de hoje tem a apresentação do Ricardo Carneiro, né? Ele vai falar um pouquinho da redução de custos e outros benefícios com o deploy das ferramentas de automação da Microsoft. E, na sequência, a gente tem a apresentação do Gustavo, né, aqui da Smart Consulting, apresentando aqui na prática algumas aplicações e cases, tá? E na parte final, a gente vai reservar um tempo para vocês fazerem perguntas aí e tirarem possíveis dúvidas, tá? Espero que todos possam aproveitar ao máximo aí o conteúdo desse nosso webinar, tá? Ricardo, você pode iniciar daí, tá? Tá com você. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela introdução. Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Carneiro, sou especialista técnico na Microsoft para a suíte de aplicações low-code e no-code. E hoje a gente trouxe um material bem interessante para compartilhar com vocês, né, que é justamente um tema, né, bem recorrente sobre como reduzir custo, né, ser mais eficiente, né, no nosso dia a dia, né. E para começar aqui hoje, falando, né, do nosso tema, né, por que realmente a automação importa, né? Então, é um tema super recorrente, né, nos dias de hoje. Então, para resumir em uma frase, né, eu diria que nosso tempo realmente ele é limitado, né? Nosso potencial é ilimitado, mas nosso tempo não é, né? E no clima dos negócios de hoje, a gente enfrenta desafios aparentemente impossíveis, né? A velocidade cada vez maior dos negócios, aumento das expectativas dos clientes, a maior concorrência por recursos. Então, as empresas elas precisam ser cada vez mais eficientes e competitivas para se destacarem dos concorrentes e sobreviverem, né? Então, aumentar a produtividade ele é um tema atemporal, né? O ser humano ele sempre buscou, né, ao longo da história, o aumento, né, da eficiência, da produtividade. Mas com a tecnologia e dos novos recursos produtivos, o mercado ele exige cada vez mais essa eficiência das organizações. E aí eu acredito que muitos de vocês aí vão recordar da cena desse filme. Esse filme é o Tempos Modernos, de 1936, foi escrito e dirigido pelo Charles Chaplin, né? E o filme é realmente uma crítica, né, sobre as condições desesperadoras que muitos trabalhadores enfrentavam no início do século passado com a industrialização moderna, né? Então, com os trabalhos extremamente manuais, repetitivos, né, onde realmente parecia transformar as pessoas em máquinas, né, e robôs. Então, hoje, né, realmente a gente já sabe, né, que os seres humanos eles se destacam em processos criativos e estratégicos, né? E passados aí 85 anos desde o lançamento aí do Tempos Modernos, a gente ainda vê, né, nos vemos, né, ainda passando boa parte do nosso tempo realizando trabalho repetitivo, né? Não mais em fábricas, né, mas aqui nas nossas tarefas do dia a dia, né? E hoje as organizações elas enfrentam realmente desafios crescentes aqui no local de trabalho. Então, a gente tem cada vez mais trabalhadores, né, atuando remotamente, né, principalmente após a pandemia, muitas empresas tiveram que readequar sua forma de trabalho, né? Forças de trabalho super simplificadas, né? Ninguém tem, obviamente, recursos sobrando, né? Colaboradores sobrando, né? Então as empresas hoje elas têm que ser super enxutas e fazer mais com menos. E cada vez maiores demandas dos clientes, maior urgência, expectativas mais altas, né? Até tem um estudo bem interessante da McKinsey, né, que mostra que no ano passado
houve uma explosão, né, do número de avaliações de produtos na web, né? Então, mais do que dobrou. Então, mostra que realmente os clientes passaram a consumir muito mais pela internet e também fazer muito mais comentários, né, sobre os produtos e serviços das empresas. E ainda existe uma imensa oportunidade, né, que a gente vê de automação dentro das organizações. E é justamente que aponta esse estudo aqui da McKinsey, né, que eu trouxe de forma resumida. Ele é bem interessante, ele aponta que 60% de todas as ocupações hoje em dia possuem pelo menos 30% de atividades tecnicamente automatizadas. E a maior parte, né, dessas atividades, mais do que 50%, elas podem ser automatizadas usando a tecnologia atual. Né? Isso é mais interessante de observar. E, por último, que a maior parte, mais de 64%, realmente, desses tipos de processos, eles estão realmente relacionados ali aos processos de coleta, né, e processamento de dados. Né? E para mostrar, né, como muitas empresas já perceberam, né, essa oportunidade, a gente tem visto um crescimento exponencial nesse mercado de automação. Né? Aqui, um estudo do Gartner mostra um crescimento de quase 40% em 2020, e também mostrando, né, que em 2022, 90%, ou seja, a grande parcela das grandes organizações vão ter já implementado alguma forma de RPA, né? E isso representa aqui um crescimento de 50%, 55% em comparação ao ano de 2019. Né? E como a gente consegue, né, aproveitar esse mar de oportunidades aqui que temos diante de nós? Né? Então, a Microsoft, ela acredita, né, que o segredo é levar essas ferramentas de automação nas mãos de todos os usuários, né, usuários de negócios e usuários também técnicos, né? E o Power Automate, ele foi projetado realmente para todos os usuários, né? Ela é uma plataforma moderna, criada, né, tanto para especialistas e para usuários finais. Então, considerando que a maioria das plataformas de automação hoje em dia são voltados apenas, né, para o público técnico, Power Automate coloca realmente o poder na mão de quem realmente tem o conhecimento do negócio. Né? Então, é uma plataforma bem flexível, capaz de integrar aí tanto com softwares legados, on-premise, né, bem como serviços, né, de nuvem, aí, serviços SaaS. É isso que a gente vai ver um pouquinho na apresentação de hoje. Né? E falando um pouco aqui, eu vou abrir agora uma pergunta para reflexão. Qual dos seguintes benefícios que vocês estão vendo aqui nesse slide, né, de uma solução de automação, traria mais valor para a sua organização? Né? Então, podemos pensar aqui em reduzir o erro, né, reduzir o custo, mais tempo, né, liberar mais tempo para eu focar em inovação estratégica, ter um processo mais padronizado. Né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de benefícios e ganhos, né, nossos clientes questionam sobre o real, né, retorno, né, de investimento, impacto econômico do Power Automate. E apesar de questões, né, como o ROI, ela poder variar de empresa para empresa, dependendo do tamanho da indústria, do próprio escopo, né, de automação, já existem alguns estudos bem interessantes que servem aqui como referência quando o assunto é redução de custo. Né? E hoje eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um desses estudos, que é o impacto econômico total do Power Automate, que foi realizado pela consultoria Forrester no ano passado. Então, eu trouxe, obviamente, aqui um resumo, né, somente os principais pontos para compartilhar com vocês. E esse estudo, pessoal, ele focou aqui, né, ele focou em 3 principais processos, né, tomando como referência uma empresa, uma organização de 10 mil funcionários. Né? Então, o primeiro processo que o time da Forrester analisou foi um processo de automação do processo de onboarding, né, de recém-contratados. Né? Então, esse processo, ele visava ter, no dia 1, né, o usuário ter ali todos os acessos aos sistemas
e os ativos que precisassem ali para o seu trabalho do dia a dia, né? E anteriormente, isso era um processo que levava até uma semana, né, para ativação dos acessos, né, e tudo mais. Então, realmente, ele era bem dispendioso. O segundo processo que foi analisado também pelo Forrester foi um processo de automação de faturas, que era feito aqui previamente totalmente manual, né? E esse processo também eles analisaram a forma que, né, o ganho na automação desse processo. E o último processo analisado foi um processo de gestão de tickets de helpdesk, né, que era roteado de uma forma também manual, né? Então, isso foi substituído por um roteamento, né, de tickets automatizado, né, o que reduziu bastante tempo aqui, né, em todo esse processo de gestão de ticket. Então, o estudo, basicamente, ele focou nesses 3 processos, e esses 3 processos realmente eles são bem comuns, né, nas organizações hoje em dia. E aí, para mostrar os números, né, aqui o resultado, o primeiro processo gerou uma economia, né, de 914 mil dólares em 3 anos, o segundo 380 aqui por volta, 380 mil dólares em 3 anos, e o último 114 mil dólares em 3 anos. Né? E aí, a gente somando, né, esses valores, a gente chega num resultado aqui, né, num resultado total, né, aqui de 1,41 milhões, né? Então é bem significativo. Então aqui a gente já consegue ver como a automação ela consegue ajudar realmente na redução de custo, né? E também na própria produtividade, né? A gente teve aqui uma economia de 26.660 horas, né? E só para dar aqui uma ideia do que isso significa, isso aqui equivaleria aproximadamente aqui a 16 colaboradores trabalhando full time por ano, né? Então, a gente está falando aqui de 16 colaboradores. Tá? E para mostrar um pouquinho mais de detalhe do estudo, né, além dos 3 processos que o estudo focou, eles também avaliaram o lado da economia da própria TI, né? Então, o esforço da TI também foi reduzido, né, com a automação de atividades que antes eram manuais. Então, os entrevistados aqui, eles disseram que realmente as organizações, elas tiveram, né, elas foram capazes de automatizar muitas atividades de baixo valor e liberar o tempo, né, do time de tecnologia para focar nos projetos de maior valor. Né? E o estudo também, ele pontuou, né, ele foi bem criterioso em trazer esses valores, né, para o valor presente, né? Então eles utilizaram também o valor do dinheiro no tempo, usando uma taxa de desconto aqui por volta de 10%. Né? Então é o que mostra aqui. E aí, obviamente, né, muitos devem estar se perguntando, poxa, Ricardo, mas houve um custo, né, por esse projeto, e realmente, né, como todo projeto, há um custo, né, um custo inicial ali. E aqui eu trouxe um pouquinho mais de detalhe desse estudo da Forrester, né, no que diz respeito aos custos totais. Então, inicialmente, né, a gente tem os valores aqui, por exemplo, de 68 mil dólares, né, que foi gasto aqui para uma primeira implementação, e os valores distribuídos aqui de custo ao longo dos 3 anos. Né? Mas quando a gente compara realmente o custo, né, com os benefícios totais, né, e o benefício net, a gente chega realmente a uma conclusão, né, que realmente a solução se paga e se paga muito rapidamente. Né? A gente chega aqui num ROI de aproximadamente 200% e um payback, né, de aqui nesse cenário estudado pela Forrester, que foi até menor do que 6 meses. Né? Então, isso comprova, né, porque hoje as organizações estão tanto buscando, né, soluções de automação, né, seja por RPA ou DPA, que a gente vai falar aqui, né, hoje durante a apresentação. Então, para colocar um resumo, e eu vou compartilhar aqui com vocês no final da apresentação esse estudo, né, temos um resumo aqui, então o estudo, né, comprovou que a solução trouxe um retorno de investimento de 199% ao longo dos 3 anos, né, uma economia também bem significativa de tempo, né, do trabalhador, como a gente viu, né, uma economia de total de 1,41 milhões, e também um ponto bem interessante, né, que foi a própria redução
de erros, né, no processo. Então, quanto mais manual é o processo, obviamente, mais suscetível a erro ele será, né? Então, a automação também trouxe esse benefício, né, que também é muito bacana de ser observado, tá? Pessoal, esse é um estudo público, né, como eu comentei, e vou deixar aqui no final um link para quem tiver interesse baixar e olhar ali, tem muito mais detalhes, tá? Para vocês entenderem como o Forrester realmente chegou nesses números, né? E esses benefícios, ele já foi observado, né, por muitas organizações, e por isso a gente está tendo realmente aqui uma adoção, né, muito grande nas soluções aqui low-code do Power Automate. Então, hoje a gente já tem mais de 350 mil, né, clientes, organizações usando o Power Automate todos os meses, lançando milhões de processos de automação todos os dias, né? E hoje a gente vai falar também como a gente pode realmente fazer isso acontecer na sua organização, né? Como a gente consegue levar mais maneiras de automatizar, né? Então, hoje a Microsoft, né, a plataforma do Power Automate, ela oferece aqui realmente uma ampla gama de possibilidades quando a gente fala de automação, né? Então, a gente pode, né, pensar, levar aqui dentro de uma mesma plataforma tanto uma abordagem de automação através da interface de usuário, né, com robôs, com recurso de RPA, e isso é uma abordagem muito bacana, principalmente quando a gente fala de aplicações legadas, né, aplicações que não oferecem ali conectores ou APIs abertas. Também a abordagem com conector, né, então, utilizando os mais de 400 conectores pré-construídos que a gente já tem aqui dentro da solução, tanto para aplicações Microsoft e, mais importante, aplicações não Microsoft, e a possibilidade de vocês até mesmo criarem conectores customizados, né, seus próprios conectores. E, por fim, para levar ainda a automação a um nível ainda mais adiante, né, mais elevado, a gente tem aqui a possibilidade de utilizar a inteligência artificial para realizar alguma parte do processo, como, por exemplo, extrair dados estruturados ali a partir de imagens, a partir de um PDF, para depois eu jogar essas informações em alguma fonte de dados, algum sistema, né? Então, com essas três possibilidades, né, a gente chega no que o mercado está chamando de hyper automation, né, ou hiperautomação, né, uma plataforma que te dá a possibilidade de levar a automação realmente a um nível muito amplo, né, com uma ampla gama aqui de possibilidades. E aí, falando aqui um pouco, né, a gente sabe, né, que hoje as organizações estão experimentando alguma forma de transformação digital e cada organização ela tem seu próprio ritmo e estratégia, né? Então, em alguns casos, você pode, obviamente, querer manter um pouco dos seus sistemas legados, né? A transformação digital, em uma última análise, é sobre permitir que sua empresa ela seja mais ágil e eficiente, né? Então, às vezes, significa você manter os seus sistemas legados e descobrir como integrar esses sistemas legados com seus sistemas mais modernos, né? Então, com o Power Automate, a gente consegue fechar essa lacuna, né, entre sistemas modernos, né, com APIs, conectores, e os sistemas legados, até sistemas que eu possuo aqui na minha infraestrutura local, né? E é interessante que quando a gente apresenta essa ampla gama de possibilidades aos clientes, né, muitas vezes aqui, né, os decisores, né, surge a dúvida, né, poxa, Ricardo, eu tenho aqui um monte de processos, né, que são manuais, né, por onde eu devo começar, né? Então, é um questionamento super aqui legítimo, né? E aí, entender ali, né, qual processo possui uma carga manual maior e é mais frequentemente utilizado que são justamente os processos que deveriam ter a prioridade nessa decisão, né? E então a Microsoft ela entendeu, né, essa dificuldade dos clientes, né, em analisar, né, os processos atuais, e para isso ela incorporou aqui um recurso muito interessante no Power Automate, que é o
Process Advisor, né? Ou orientador de processos aqui na tradução, né? Então, é muito bacana porque esse recurso ele vai ajudar a sua organização, né, a realmente analisar ali a fase do pré-automação, né? Ou seja, analisar como você está executando o seu processo hoje, né? Ou seja, né? Então, é muito interessante porque você pode fazer nessa ferramenta, né, a gravação da execução do seu processo, não somente uma pessoa, mas colaborando, né? Então, quanto mais pessoas estiverem gravando, né, e populando aqui o Process Advisor, ele vai, né, possibilitar aqui a realização de toda essa análise, né? Então, é muito interessante. E aí a gente consegue realmente eliminar a parte de adivinhação, né, da automação. Então, tomar decisões aqui muito mais assertivas quando o assunto é escolher um processo, né, para eu começar ali a automatizar. Então, a ideia do Process Advisor é justamente essa, né, a gente eliminar essa adivinhação, né, e aí, né, a gente poder, por exemplo, né, com recurso, capturar rapidamente aqui as etapas detalhadas de um processo, né, para ajudar você a entender melhor quais são os locais de gargalos, né? Então, entender o que leva mais tempo, né? Qual é o caminho mais seguido ali, né, pelos colaboradores dentro desse processo. Então, essa ferramenta ela já vai trazer alguns insights, né, bem interessantes sobre partes dos seus processos e quais seriam os processos, né, candidatos, né, à automação. Então, e também além, né, de você ter ali uma visão, né, quais são as atividades mais repetitivas, né, você identificar ali realmente o que está impactando mais no seu negócio, né, no dia a dia. Enfim, né, ele visa você ter realmente a visão para melhorar a eficiência, entendendo quais são os gargalos, né, do seu processo. E aí eu trouxe aqui uma rápida animação aqui, né, que mostra um pouquinho dessa dinâmica, né, deixa eu voltar aqui, desculpa, dessa dinâmica do Process Advisor. E aí é interessante a gente mostrar aqui, né, que a gente consegue, né, criar por exemplo, selecionar, né, eu posso compartilhar o processo com um colaborador, né, e a partir daí ele pode gravar e submeter essas gravações no processo, e a ferramenta vai analisar aqui tanto, né, o processo que leva mais tempo, né, ou o caminho que é mais comumente usado, né? Então a gente tem a separação. Então a gente traz aqui vários insights, né, sobre o seu processo, realmente o seu processo atual aqui, né, como ele é executado, tá? Então só um pouquinho aqui de como a ferramenta pode realmente auxiliar, né, vocês com essa decisão. E aí, para a gente começar, é super fácil, né? A ferramenta oferece uma experiência guiada, então você pode criar um novo processo, depois compartilhar esse processo com os colegas, né, que participam, né, que realizam aquela atividade. Feito isso, eles conseguem adicionar as gravações e isso vai enriquecendo, né, aqui o repositório de gravações, né? Passado disso, basta você passar por um processo de edição que nada mais é você ali agrupar, né, essas atividades, né, essas ações em grupos de atividades. Então, por exemplo, um grupo de atividades poderia ser aqui, por exemplo, abrir um Excel e digitar aqui algumas informações no Excel, né? Ou abrir o sistema A e digitar ali algumas informações no sistema A. Né? E, por fim, a inteligência artificial ela vai fazer o seu trabalho, né? Ela vai analisar essas gravações e vai gerar aquele mapa, né, do processo, mostrando ali os gargalos. Então, tanto quais são as etapas que levam mais tempo e quais são os caminhos que são geralmente percorridos dentro desse processo, né? Obviamente que às vezes você tem mais um caminho, né? Ali diferentes colaboradores podem usar de diferentes caminhos para fazer a mesma execução. E por fim, a ferramenta, a solução, ela vai recomendar,
né, você quais são realmente os pontos desse processo que são fortes candidatos ali para automação. Dali você já pode automaticamente abrir o Power Automate para construir, né, um processo que venha substituir ali todo o seu fluxo, né, ou etapas desse seu fluxo. Pessoal, vou deixar aqui, quem quiser saber mais sobre o Process Advisor, é só entrar no microsoft.com/Process Advisor, vocês vão encontrar mais informações lá sobre esse recurso. E também vou deixar aqui um minutinho, quem quiser já ter acesso ao estudo do Forrester, deixei aqui um QR Code, tá? Quem quiser aqui é só dar um clique, tá? E acessar o estudo, é bem interessante, né, para conhecer como o Forrester chegou naqueles resultados de economia, né, que a gente mostrou aqui. Tá legal? Pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Gostaria de agradecer aqui a presença de vocês. E agora eu vou passar a bola aqui para o meu colega, para o Gustavo, que vai dar continuidade à apresentação. Ótimo, Ricardo. Obrigado aí pelas informações aí super ricas. Só para me apresentar novamente, eu sou o Gustavo, sou um dos sócios da Smart Consulting, sou responsável pelo time de entregas de projetos. Para complementar a informação que o Ricardo trouxe para a gente, a ideia aqui é a gente trazer um caso, um exemplo aqui prático de automação. Né? Então, vou me concentrar aqui e falar mais do Power Automate, como o Ricardo comentou bastante, né? Então, o objetivo dele é automatizar os processos de negócios, trazendo aí economia de tempo, de pessoas e também redução nos erros, né? A partir do momento que a gente consegue automatizar os processos, a gente tem uma incidência menor aí de erros no nosso dia a dia. Um ponto importante para a gente destacar é que a plataforma de automação da Microsoft ela é única. Então, quando a gente fala de RPA, que seria aqueles processos de automação de tela para sistemas onde eu não tenho API, sistemas mais antigos, onde eu realmente preciso gravar e repetir um processo, clicando na tela, abrindo menus e preenchendo informações. Quando a gente fala de AI Builder, né, de incorporar recursos de inteligência artificial, ou também digitalizar processos, ou seja, automatizar com processos que envolvam sistemas que tenham APIs, que eu posso fazer a chamada, isso aqui a gente trabalha numa única plataforma, e dentro do mesmo processo eu posso combinar esses recursos, né? Então, eu posso ter parte do processo sendo automatizado via API, via conexão direta com sistemas, depois uma parte rodando o AI Builder para fazer parte de identificação automática de informações, e no final aqui eu posso colocar a automação de algum sistema legado. Né? Então, eu não preciso trabalhar com ferramentas, com plataformas diferentes para atingir o meu objetivo de automação. Né? E a gente também tem o Power Automate, ele é parte de uma plataforma maior da Microsoft, né? A plataforma Power Platform, que visa também esse processo de digitalização, né? Então, aqui a gente está falando mais do processo de automação, mas nós também temos o Power BI, que faz parte da plataforma, então, com toda a parte de Business Analytics, trazer indicadores dos nossos processos, Power Apps, onde a gente vai construir aplicativos para as nossas áreas de negócio, também da forma utilizando ou nenhum código ou muito pouco código, tá? Então, desenvolvimento rápido de aplicações. E o Virtual Agent, que são chatbots, que também ajudam na parte de atendimento, tá? Tanto atendimento ao cliente como atendimento interno, onde o usuário vai ter uma interface que ele pode interagir com o bot para executar diversas atividades. Tá? E todas essas plataformas aqui, todas essas ferramentas aqui, totalmente integradas aqui no ambiente Microsoft. Então, como eu comentei, aqui dentro do processo de automação, a gente tem todas as versões aqui, RPA,
inteligência artificial, BPM, mineração de dados, etc. Falando um pouco aqui do caso de uso que a gente vai apresentar. Então, nesse cenário, o cliente ele recebe por e-mail uma fatura, ela vem anexa no e-mail para uma pessoa. No processo manual, essa pessoa faz o recebimento, lê o conteúdo desse anexo, seja ele uma imagem ou um PDF. Depois ela tem que acessar uma aplicação, fazer o cadastro daquela nota fiscal e depois ainda preencher uma planilha de controle das notas fiscais emitidas. Tá? Então, o que o nosso sistema vai fazer é monitorar a nossa caixa postal. Então, quando um e-mail com uma certa característica chegar nessa caixa postal, o Power Automate vai extrair o anexo, que no nosso caso vai ser uma imagem. Depois, com o recurso de inteligência artificial, nós vamos reconhecer o texto dentro daquela imagem e extrair as informações relevantes que vão ser necessárias para a automação do nosso processo. E, por último, nós vamos, usando o recurso de RPA, abrir uma aplicação legada, fazer o cadastro da informação e depois preencher uma planilha em Excel. Tá? Além disso, existe uma etapa aqui no meio, né? Essa fatura ela vem em dólares e é necessário fazer a conversão para reais. Então, o processo também vai consultar o Google para buscar a cotação mais atual, tá? Fazer a conversão dos valores para registro no sistema. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o processo executando e depois eu vou mostrar um pouquinho aqui de como ele foi construído. Então, eu vou encaminhar um e-mail para minha caixa postal. Nesse e-mail, eu tenho uma fatura em anexo. Isso aqui é uma imagem, um JPG, tá? Com os dados. E o que eu vou precisar extrair dessa nota, né? O valor total da fatura, data de vencimento e o número da fatura e quem é a empresa e o contato. Então, essas informações precisam ser extraídas para serem informadas no nosso sistema interno. Eu vou enviar esse e-mail. De novo. Então, nesse momento, o fluxo já foi disparado. Ele começa a ler essa fatura e processar. Uma vez que ele tenha reconhecido a fatura, ele vai enviar uma notificação para o meu time, para que esse time faça a aprovação dessa fatura, ou seja, ele vai dar o de acordo para que essa fatura seja processada. Tá? Ao mesmo tempo, eu já mandei um e-mail de retorno para o meu solicitante, dizendo que nós recebemos a fatura, e aqui eu já tenho aqueles dados extraídos, então isso aqui já volta em forma de texto. Então, eu tenho o total da fatura, data de vencimento, contato e empresa. Então, ele já recebeu esse aviso aqui de recebimento da nossa nota fiscal. Nesse momento aqui, a gente escolheu fazer um envio de notificação via Teams, nosso time interno, e esse time vai receber aqui todas as informações, nova fatura, então valor, data, quem é o solicitante, e por aqui ele vai fazer a aprovação ou não. Né? No nosso caso aqui, eu vou aprovar a nossa nota fiscal para emitir. Né? O fluxo, ele ficou aguardando essa aprovação, e o que ele vai fazer em seguida é abrir o meu sistema legado, e aí aqui eu já vou mostrar a parte de RPA, né? Automação robótica do processo. Então, ele abriu aqui meu sistema legado, não estou mexendo na tela, preencheu automaticamente, abriu o Google fazendo a solicitação de conversão, buscou o dado da conversão, e aqui no Excel, ele abriu o Excel e inseriu essa nova nota fiscal. Se a gente abrir aqui o sistema
legado, eu vou ter essa última nota que foi inserida, essa nota 1027, que foi a última nota inserida no Excel. Então, todo esse processo aqui foi feito sem intervenção humana. O único processo que eu tive aqui foi exatamente de aprovação da nota fiscal. Por questões de demonstração, vocês viram que ele rodou aqui todo o processo na minha máquina, abrindo o sistema, preenchendo. Num cenário real, isso aqui rodaria numa máquina virtual, num servidor que fica responsável por executar esses processos. Então, tudo isso aqui é executado sem a necessidade de eu ter um usuário logado e interagindo com a aplicação. Então, vocês viram aqui que um processo de recebimento, leitura de nota fiscal, aprovação e cadastro foi executado em alguns poucos segundos. Tá? Então, isso aqui dá muita agilidade para o processo e para o nosso usuário final, para o solicitante, isso aqui traz um grande benefício. Então, processos que talvez demorassem aí 2, 3 dias até que alguém lesse o e-mail, até que alguém fizesse o processo automatizado, pode ser feito aqui, talvez, aqui em alguns minutos. Isso aqui, como o Ricardo mostrou ali, a economia que a gente pode ter nesse processo de automação aqui é muito, muito grande. E o que tem por trás aqui? Como é que a gente construiu esse processo de automação? Né? A gente começou com o Process Advisor, né, como o Ricardo demonstrou. Então, nós criamos um processo e fizemos algumas gravações. Uma vez que essas gravações foram feitas, o que ele traz para nós é exatamente aquele desenho. Então, eu abro aqui o aplicativo de invoice, depois eu abro o anexo do e-mail, alguns abriram, e aqui eu tenho o tempo médio também que ele gastou em cada uma dessas etapas. Depois ele cria o invoice, preenche o formulário, salva. Então, aqui a espessura das setas demonstra aqui processos que são executados mais vezes. E se eu quiser entrar no detalhe dessa gravação, eu posso entrar aqui. Então, eu peguei uma gravação aqui do Luiz, e ele vai mostrando aqui, passo a passo, o que ele foi feito, inclusive com print de tela. Né? Ele clicou no botão ali, ele foi aqui na barra de navegação do Windows, trocou de aplicativo, abriu aqui o título. Então, aqui a gente consegue ter o detalhe aqui já no aplicativo do invoice, os campos que ele foi preenchendo. Então, isso aqui traz uma informação muito rica aqui para quem está fazendo aquele processo de análise inicial, onde eu vou identificar o que realmente eu tenho que automatizar, quanto tempo eu gasto em cada processo, o que realmente é passível de automação. Então, depois que nós rodamos essas gravações, fizemos aqui a análise do processo, nós partimos para a construção do fluxo. Então, aqui eu já estou dentro da plataforma do Power Automate. Eu comecei, todo o meu fluxo começa com o recebimento de e-mail. Então, hoje o Power Automate possui mais de 400 conectores pré-construídos para sistemas, né? Não só a plataforma Microsoft, mas plataformas de diversos fornecedores. Então, nesse exemplo, a gente começa com o recebimento de um determinado e-mail. Aqui a gente colocou algumas condições para que esse processo rodasse. Depois, para cada anexo que venha naquele e-mail, então o nosso cenário aqui prevê que eu posso anexar 3, 4 notas fiscais no e-mail. E eu começo a verificar. Então, nesse momento, eu chamo aqui um modelo de inteligência artificial, passando esse anexo. O meu processo vai extrair essa informação, vai mandar um e-mail de retorno para o solicitante com aquelas informações que foram extraídas. Então, vocês verem que o processo de construção é muito simples. Eu vou adicionando aqui novas caixinhas, seleciono aqui algum dos conectores,
qualquer um desses sistemas aqui que eu tenha. E uma vez selecionado aqui o conector, eu vou selecionar aqui qual que é a ação que eu queira fazer. Então, por exemplo, no caso aqui, se eu selecionar o Teams, eu tenho aqui a opção, eu posso criar um chat, criar uma equipe, mandar uma notificação, mandar um card. Então, cada um daqueles conectores vai ter uma lista aqui específica de ações. Então, com isso, a gente vai montando aqui a nossa lógica. Tá? Então, eu mando o e-mail para o cliente, posto aqui uma mensagem de aprovação, e aqui eu vou testando, vou continuando com o meu fluxo, né? Eu aguardo para verificar se ela foi aprovada ou não, e aí aqui eu começo a executar um processo de automação de desktop. Então aqui eu já estou misturando, né? Então eu comecei com um processo em background, que chamou a minha inteligência artificial, e depois chamou um processo desktop, que é aquele processo que vai abrir o meu aplicativo, fazer a cotação e assim por diante. Então, aqui é basicamente um processo de ir brincando com as caixinhas, né? Um processo de Lego aqui, onde a gente vai compondo o nosso processo, né? Aqui não tem nenhuma necessidade aqui de um skill técnico, né? Então, um usuário de uma área de negócio poderia construir o seu próprio processo aqui para automatizar as suas atividades do dia a dia. Falando lá daquele componentezinho da inteligência artificial, né, que era a questão de extrair as informações de dentro do documento. Então, quando eu crio um novo processo um novo modelo de inteligência artificial, a gente selecionou um modelo aqui de extração de informações. Eu carreguei aqui uma série de documentos para o meu modelo. Então, a ideia é que a gente treine o modelo para identificar variações daquele mesmo documento. Eu defini aqui quais campos, quais informações que eu quero extrair, e depois eu tenho um processo de mapeamento. Então, aqui, visualmente, eu vou mostrando para o modelo onde eu deveria obter essa informação. Quanto mais documentos eu carregar, melhor vai ficar o meu modelo. Isso vai depender muito aqui da padronização do documento, se ele é um documento padrão ou é um documento que pode ter uma variação maior. Né? Depois que esse modelo está treinado, eu simplesmente submeto uma nova imagem para esse modelo e ele vai extrair as informações aqui que a gente necessita para seguir com o fluxo. Né? Esse mesmo modelo aqui serve para extrair informações, identificar informações. Então, para alguns clientes, a gente fez um processo onde o cliente precisava mandar um documento específico, eu preciso mandar um RG, eu preciso mandar um CPF, uma certidão de nascimento. Então, o sistema conseguia já identificar que aquele era um documento válido, né? Evitando que isso passasse por um processo de triagem, dependesse de uma validação manual para identificação. Então, rapidamente, em poucos segundos, eu consigo retornar para o meu cliente dizendo, olha, o documento não é válido, por favor, envie novamente, e assim por diante. E última etapa aqui, que é o processo de automação do desktop. Então, eu tenho aqui, esse aqui é meu editor de processos, então quem está desenvolvendo esse processo de RPA vai instalar o componente aqui. Eu tenho um processo de gravação, então eu posso iniciar a gravação e executar o processo e o sistema vai gravando todas as etapas. Então, por exemplo, aqui eu cliquei num botão, carreguei a imagem, né? Depois eu abri a tela do meu aplicativo legado, né? Que seria esse aplicativo aqui, né? E aí ele identificou, ó, preenchi no campo
preenchi esse campo text box, depois nesse, e aí fui preenchendo aqui um a um. Peguei as variáveis que a parte de inteligência artificial buscou e fui preenchendo os campos. Depois eu chamei um processo aqui que grava no Excel, então também vou colocando as etapas. Eu posso ou gravar ou ir excluindo aqui. Eu também tenho aqui uma série de etapas prontas. Então eu posso abrir uma página do navegador, baixar um arquivo, abrir uma pasta no meu diretório. Então tem uma série de ações aqui que já podem ser incluídas no meu processo. Uma vez que eu gravei e salvei esse processo, ele fica disponível para que naquele nosso processo completo, aqui nesse fluxo aqui, eu possa chamar essa automação. E aí a gente pode combinar todas essas ferramentas. Eu posso ter mais de um processo de desktop, eu tenho aqui fluxos de condição, onde dependendo de uma certa informação, de um certo tipo, eu tomo decisões e sigo por ramificações diferentes aqui dentro do processo. Tá? Mas vocês percebem que tudo isso daqui está na mesma plataforma. Então, eu tenho o Process Advisor, tenho o AI Builder, que é a parte de inteligência artificial, tenho todos os conectores, modelos de dados, tudo isso construído num único ponto. Então, só voltando para a nossa apresentação. Então, o que a gente queria trazer aqui é que vocês refletissem de como vocês podem, dentro das organizações de vocês, aproveitarem todos esses recursos de automação. Isso vai trazer benefícios de aumento de velocidade nos processos, redução de custo e tempo de pessoas trabalhando, né? Trazer uma melhor padronização no processo, porque isso aqui não depende ali da decisão de uma pessoa. Isso aqui traz ganhos também no próprio onboard de um funcionário novo que entra numa área, a quantidade de processos onde ele precisa ser treinado é muito menor, porque a maioria dos processos mais braçais, digamos assim, né, que exigem simplesmente a repetição de tarefas, já estão automatizados. Então, ele realmente entra ali mais nos processos de decisão, onde ele realmente precisa tomar uma ação. Isso é o que eu queria trazer para vocês hoje. Então, eu vou voltar aqui para o Marcelo e a gente vai abrir aqui o espaço aí para as dúvidas de vocês. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Agora eu queria aqui deixar um tempo para vocês aí poderem tirar dúvidas e realizar perguntas. Tá? Só, pessoal, que eu não consigo ver aqui, tá? Se alguém postar alguma pergunta aí, eu não consigo ver aqui, que eu estou com a tela cheia. Não sei. Se vocês puderem me ajudar aí com... Oi, pessoal, por enquanto a gente está sem pergunta. Tá bom. Pessoal, fique à vontade para escrever as dúvidas de vocês aqui pelo chat. Ricardo e o Gustavo ficam aí à disposição. A gente aguarda mais um instante. Se ninguém tiver, a gente dá a sequência aqui para encerrar o webinar. Até trazer uma provocação para todo mundo, né? Vocês acham que isso faz sentido dentro das empresas de vocês, né? Isso aqui traria ganho no dia a dia da empresa de vocês?
Bacana. Gustavo, chegou algumas dúvidas aqui. O conector API para o WhatsApp, como funciona? A boa Atualmente, pergunta, a acho que eu posso pode responder falar, vai aqui. lá. Legal. Hoje em dia, né, referente ao WhatsApp, a gente tem um cenário com muitos brokers, né, no Brasil mesmo aí, a gente tem dezenas, né, de brokers, então você pode usar o seu broker de preferência, a maioria desses brokers oferecem APIs abertas, geralmente o que a gente faz, né, se for uma API REST, a gente tem um conector REST no Power Automate, né, a gente consegue disparar notificações. Inclusive, é um artifício que a gente usa muito aqui na plataforma, né? Não só no Power Automate, mas para até mesmo de cenários de negócio aqui na plataforma Dynamics, né? Seja para um cenário de vendas ou atendimento, né? Enviar essas notificações via WhatsApp, né? E aí chamando ali um conector REST, né? Que existe já disponível no Power Automate. E aí você pode usar o seu broker de preferência, né? Então, que a gente não tem, né? Sendo uma API aberta, é bem fácil e tranquilo de construir. Tá legal? Beleza. Outra dúvida aqui queria entender melhor sobre o Advisor. É mapeado todas as atividades executadas na tela do usuário, mesmo com ferramentas não homologadas da Microsoft? Excelente pergunta aqui do Jefferson, né? Foi do A Jefferson, resposta isso. é que sim, né? Porque, na verdade, o que o Process Advisor ele vai fazer é a gravação, né, do seu processo, independente de qual aplicação você tiver, né? Seja Microsoft, não Microsoft, ou até mesmo na web, né? Se tem, às vezes, processos que você possa executar dentro de um browser da web, fazendo uma pesquisa, isso também pode entrar, né? Isso tudo vai ser gravado e registrado dentro do Process Advisor, né? Então ele não limita, né, unicamente ali a gravação sobre as aplicações da Microsoft. Para você fazer essa gravação, Jefferson, você tem que baixar o cliente, né, do Power Automate Desktop, né, que é a aplicação, né, que é utilizada para o RPA da Microsoft, é um cliente, basta você instalar, né, e depois você vai poder usar esse recurso de gravação. Tá legal? Então é isso a dica. Beleza, Ricardo. A gente tem também aqui uma dúvida do Felipe Franco. Ele falou, né? Parabéns pela apresentação. Sobre a automação de fluxos de trabalho, há limitador para apenas aqueles que utilizam o pacote da Microsoft? Exemplo. Temos usuários que precisariam demandar um fluxo automatizado, porém, ele não tem o pacote da Microsoft. Muito excelente pergunta aqui do Felipe, Felipe. né? Então, assim, se o usuário, se a gente pensar aqui no fluxo, porque a gente tem alguns tipos de fluxo no Automate, um deles é o fluxo que é disparado através de gatilhos, né? Então, como o Gustavo apresentou hoje, né, no fluxo aqui daquele processo de automação de faturas, o gatilho era o recebimento do e-mail, né? Ali numa caixa postal, numa caixa de e-mail pré-determinada, né? Então, o usuário que dispara o gatilho não precisa estar licenciado, né? Porque nesse caso o fluxo ele vai rodar no contexto do usuário que criou o fluxo, né? Então, só o usuário que criou o fluxo, obviamente, vai precisar da licença. Mas o usuário que dispara, né, ali o fluxo através de um gatilho, então, seja o gatilho ali a criação de um registro no SharePoint, por exemplo, poderia ser um gatilho, o recebimento de um e-mail, né, como a gente viu no exemplo de hoje, ele não precisa estar licenciado, tá? Somente o usuário proprietário. Agora, a gente tem alguns fluxos que ele é executado manualmente, né? Então, exemplos, né? Você cria ali um aplicativo, por exemplo, com Power Apps, e inclui ali um botão para o usuário rodar, né? Executar manualmente o fluxo. Nesse caso, na execução manual, o usuário que clicar ali, né? Ou seja, iniciar a execução, ele precisa estar licenciado, tá? Mas no cenário mais tradicional, que é por gatilhos, ele não precisa. Legal? E tem um ponto importante, Ricardo, é que a gente mostrou o gatilho de e-mail, você comentou do SharePoint, mas como a gente tem aqui mais de 400 conectores,
O gatilho pode ser uma ação num outro sistema. Então, por exemplo, eu criei um ticket no ServiceNow, criei uma task no Gira. Então, todos eles podem ser gatilhos que podem iniciar algum processo aqui. Então, a gente tem aí uma gama muito grande aí de possibilidades de execução dos nossos fluxos. Exatamente, perfeito aqui, Gustavo, né? Excelente ponto. Bom, meninos, eu acho que é só isso que a gente recebeu por hora aqui de pergunta. Minto, a gente teve mais uma aqui. Como funciona o licenciamento? Legal, o licenciamento, né? Super boa pergunta aqui da Eduarda, né? Aqui o licenciamento do Power Automate, de uma maneira geral, né? A gente tem um primeiro nível, né? Que é a licença que é incorporada, ou seja, o cliente da Microsoft que tem ali a licença do Microsoft 365, o Office 365, já tem acesso ao Power Automate no primeiro nível, né, da aplicação. E também a gente tem as licenças que a gente chama de licenças premium, né? Ou seja, licenças mais completas, que liberam recursos adicionais, como, por exemplo, conectores, os conectores premium, né? Então, para fontes de dados, né? Ali que fora do contexto do Office 365, então, por exemplo, aqui SQL Server do Azure, né? Um exemplo de conector premium, né? O próprio RP-SAP é um exemplo de conector premium, o Dataverse também, que é a estrutura de dados nativa aqui, são conectores premium, né? Então, esses conectores premium, eles estão dentro aqui no licenciamento, né, do licenciamento já completo, né, do Power Automate. Um outro recurso também que ele não está presente no licenciamento incorporado do Office 365 é o recurso do RPA, tá? Que também está na versão mais completa aqui do Power Automate. Agora, pessoal, lembrando, né, falando de RPA, a Microsoft, no ano passado, ela disponibilizou, né, sem nenhum custo, o RPA, né, para todos os usuários que tiverem o Windows 10 Professional, né, instalado na licença. Então, esses usuários podem baixar, né, o Power Automate Desktop e utilizar sem custo, mas lembrando que ele vai poder somente executar automação na estação de trabalho dele, tá? Então, essa licença do Windows 10, ela garante que você possa usar o Power Automate Desktop, ou seja, o RPA, na sua própria estação de trabalho. E essa é a excelente notícia, né, para os usuários aqui de Windows 10, que tem uma licença de Windows 10 Professional, para começar a utilizar aqui e aproveitar os recursos do RPA da Microsoft. E uma sugestão, como o Ricardo falou, que a licença mais básica ali do Power Automate já está incorporada no pacote Office, que é amplamente utilizada aí pelas empresas, comecem a usar, né? Eu acho que uma dica aqui é importante para aqueles que têm Office, entrem na plataforma aqui do Flow, comecem a criar suas automações pequenas, né? Pega algum exemplo, veja alguma tarefa repetitiva que vocês façam e tentem ir criando as automações, né? Vocês vão ver que com o tempo vocês vão ganhando fluência e pensando em cenários mais complexos, né? Então isso tem sido uma abordagem que a gente tem tido com os clientes aí, tem sido bem efetiva aí para o uso do Power Automate nas empresas. Mais alguma questão, pessoal? Marcelo, acho que mais nada, se você quiser dar sequência. Tá bom, a gente já está então aqui encerrando. Eu só vou deixar aqui então para vocês esse QR Code, né, do Catalyst, tá? Para quem ainda não conhece, é um programa que foi projetado pela Microsoft para ajudar as empresas a desenvolver, né, executar transformações de negócio, né? Então a gente, junto com a Microsoft, conseguiria fazer um plano de ação personalizado para cada um de vocês, né? Não só olhando a tecnologia, mas também olhando
os requisitos específicos de cada um dos negócios de vocês, né? Aliar esses requisitos de vocês à tecnologia do que foi apresentado aí, tá? Então, se vocês quiserem se inscrever, é só pegar esse QR Code, né? E a gente vai, junto com a Microsoft, aqui avaliar caso a caso, tá? Passando aqui para o próximo slide, né? Também fazendo uma propaganda aqui já do nosso próximo webinar, né? No dia 26 aí de outubro, né? Nesse mesmo horário, a gente vai fazer uma apresentação do Dynamics com o social selling do LinkedIn, né? Mostrando o potencial, né? Como que a gente empodera essas duas ferramentas, né? Usando de forma combinada essas duas soluções, tá? E aí também tem o QR Code para vocês poderem se inscrever, tá? Por último, que eu queria agradecer muito, né, a presença de todos novamente e deixar aqui, né, alguns nosso site, né, os endereços das nossas mídias sociais para vocês pegarem mais informações, o nosso blog ali que está bem rico de conteúdo também, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço muito aí a participação de todos, né? E até a próxima. Espero que vocês possam participar também desse próximo evento aí no dia 26. Obrigado a todos.